E aí, nos princípios da periodização em blocos, e eles se inserem muito mais em características e modalidades voltadas para a força do que modalidades voltadas para o condicionamento de resistência, né, para o condicionamento aeróbico, nós vamos ter um princípio de concentração de cargas. E aí, o ponto em que se avançou foi o seguinte: a gente não vai treinar tudo ao mesmo tempo, nós vamos dar ênfase. E aí você cria blocos de ênfase em cada capacidade, onde você concentra a carga. E aí um aspecto importante da teoria da periodização tradicional é que ocorreria, na mudança de fase da preparação geral específica, uma predominância de volume com uma predominância de intensidade. Aqui, no princípio da periodização em blocos, com esses princípios de concentração de carga em únicos blocos, nós não teríamos essa inversão tão grande entre volume e intensidade, mas alguns blocos a gente teria um acúmulo de volume de carga de treinamento elevado, mas com intensidades elevadas também, que levaria a uma queda significativa da performance, onde no bloco seguinte a gente teria uma evolução. E aí a gente tem um outro princípio, que é o princípio da minimização de habilidades-alvo. Ou seja, dentro da periodização em blocos, eu dou foco em habilidades. Eu não treino tudo ao mesmo tempo. Então, cada bloco vai ter uma característica muito determinada. Por exemplo, num treinamento de um atleta do atletismo, um velocista. Num bloco de acumulação, que seria um bloco inicial, eu teria habilidades-alvos um pouco mais gerais, com uma concentração de carga, por exemplo, em força máxima. No bloco seguinte, que seria o bloco da transmutação ou transformação, dentro do modelo mais do Insurin, eu começaria a utilizar gestos que se aproximariam mais do específico, fazendo uma transição de capacidades da força máxima para a velocidade. Então, eu inseriria mais elementos de desenvolvimento de potência muscular, elementos de transição para a velocidade, alguns treinamentos combinados, né, que hoje na literatura tem sido chamado de treinamento complexo, para lá na frente, na hora que eu chegar no bloco de concentração de velocidade, o foco seja na habilidade-alvo extremamente específica, que esses outros blocos criaram uma base também para esse bloco específico. E aí também tem uma ideia de princípio do desenvolvimento consecutivo. E a gente teria um princípio da taxonomia dos mesociclos, onde eu tenho 3 grandes mesos, né? Quando a gente para estudar a teoria da periodização tradicional do Matveev, nós vamos ter uma infinidade de mesos, cada meso com um comportamento de onda diferente, que se encaixa em diferentes períodos do planejamento, dependendo da distância da competição. Na periodização tradicional, esses mesos vão ter características de ondas curtas diferentes, que são os microciclos. Já aqui, a teoria da periodização em blocos, ela vem simplificar. Ela tem 3 mesos bem característicos: um meso de acumulação, um meso de transformação e um meso de polimento, aplicação, que seria um meso mais específico, que permite com que dentro de um macrociclo, dentro de um planejamento anual, por exemplo, eu tenha vários macros, né, vários acúmulos de 3 mesos. Coisa que nós não conseguimos aplicar dentro da periodização tradicional. E aí, esse gráfico tenta simplificar o seguinte: na periodização em blocos, diferente da periodização tradicional, nós encaixamos de uma maneira mais consecutiva a transferência de uma capacidade para outra, a transferência de um gesto motor para outro, de forma que, perto da competição, no bloco de maior especificidade, eu tenha um ganho de pico de performance. Então, quando eu paro para comparar as duas teorias, né, Matveev e blocos, eu tenho 2 características bem distintas. A ideia do Matveev é que ao longo de um ciclo anual, essa curva de carga, recuperação fosse bem planejada e bem estruturada,
e que eu fosse ganhando performance a cada onda curta, a cada onda grande, a cada onda média, a cada onda grande. E lá na frente se somaria a um ganho de performance muito acentuado quando eu entrasse no período específico. A ideia da periodização em blocos, com concentração de cargas em diferentes momentos, gira num sentido um pouco diferente, que eu levo a uma redução proposital do desempenho. E isso a gente pode encontrar, por exemplo, quando nós estudamos zonas de overreaching funcional, quando você tem a queda de desempenho e com um leve período de recuperação esse desempenho se potencializa. Então, na periodização em blocos, propositalmente, eu induzo uma queda de desempenho e lá na frente, quando eu chego no último bloco, onde eu vou fazer o chamado polimento ou tapering, eu vou ter um aumento da performance de maneira muito elevada, diferentemente do que eu veria no MATVR. Então, a ideia do blocos é você ter períodos mais curtos de planejamento, que se encaixam em calendários mais congestionados, onde eu consigo ter ganhos de performance mais acentuados em vários momentos do ciclo anual. O modelo tradicional, ele prevê, dentro da ideia dele, até 2 picos de performance dentro do ano. E aí, o modelo de blocos, ele vem tentar encaixar mais picos de performance ao longo do ano, com preparações menores e mais justas. E aí, recentemente, começou-se a discutir sobre se essas teorias de periodização não seria uma metodologia ultrapassada, né? E aí começou-se a discutir sobre os modelos não periodizados. E esse artigo, ele traz algumas discussões muito interessantes, inclusive o Fábio Nakamura é meu co-orientador no doutorado, se realmente é necessário um período de base. Realmente é necessário a gente fazer uma preparação tão geral que faz com que a gente tenha um ganho de performance muito grande no período específico? É necessário fazer esse período de base? Ou na periodização em blocos mesmo, é necessário fazer um período de acúmulo, de concentração de carga tão significativa que induza uma zona de overreach funcional para que nós tenhamos o pico de performance? Uma outra pergunta. Existe realmente a transferência do ganho de força máxima para o ganho de potência? Porque a base do modelo de periodização em blocos na primeira fase da minha periodização, onde eu vou fazer a acumulação e aí para os esportes de força e potência, eu vou fazer um acúmulo de treinos de força máxima, de desgaste neuromuscular, com queda de performance. Fazer esse desgaste neuromuscular gera um maior ganho de potência subsequente do que se eu não induzisse esse desgaste muscular excessivo? E aí, a indução da perda de performance, né, faz com que esse ganho posterior seja maior comparado ao desempenho estável? Então, quando eu paro para pensar em modelos de periodização, 2 perguntas têm que ser feitas de maneira muito significativa. Eu consigo realmente gerar transferência de um conteúdo para o outro? Eu consigo realmente gerar transferência de uma capacidade para outra? Existe uma capacidade base que sustenta todas as outras capacidades, do ponto de vista físico? Se eu não tiver certeza ou evidência científica para defender isso, dificilmente eu vou conseguir enxergar de maneira positiva os modelos de periodização. Então, é isso que eles discutem nesse artigo, e eu recomendo muito que vocês leiam tanto esse artigo, né, de questionamento da periodização, quanto os artigos que embasaram as teorias de periodização, e aí o Issurin vai ter vários artigos mostrando a ideia dele. A gente tem que conseguir ler os 2 lados para a gente ter uma clareza muito grande de qual é o caminho que nós vamos trilhar do ponto de vista de planejamento.